Olá, boa noite, todos e todas. Bem-vindos a mais essa live da Refocar, Rede de Formação de Professores das Escolas Públicas do Campo. Estamos aqui hoje no nono encontro desse ano de 2023 e retomando agora um pouco, né, não tão profundamente, mas um pouco das perspectivas e das intencionalidades dos instrumentos metodológicos que compõem a referência que estamos desenvolvendo do instrumental teórico metodológico. E hoje, especialmente, nós vamos trabalhar com o instrumento metodológico das trilhas escola-família. E temos presentes algumas escolas aqui que vão também contar sua experiência, vão compartilhar conosco, vão dizer no seu depoimento, né, como foi viver essa experiência das trilhas escola-família em suas escolas. Saudação aos professores, professoras, nosso encontro de hoje. Para introduzir essa temática, eu fiz uma montagem com 2 slides. E eu vou compartilhar com vocês qual é que é a ideia contida nesses 2 slides. O primeiro é uma reflexão bem geral que nos situa em relação àquilo que nós fazemos, o nosso trabalho como docentes, nas escolas, onde nós estamos, mas diz respeito, sobretudo, à nossa atuação. Então, no nosso trabalho, em tudo aquilo que nós fizemos, seja como coordenadoras pedagógicas, coordenadoras, diretoras, professoras em sala de aula, não importa. E que se relaciona, portanto, com esse instrumental teórico-metodológico, que ele tem alguns passos, e hoje vamos priorizar um dos passos, que são as trilhas. A professora Cecília disse, né? Um dos instrumentos, e aí talvez, não sei se é essa a denominação, né, Cecília? Um dos instrumentos do instrumental teórico-metodológico. Então, acho que isso aí o pós-doutorado da professora Cecília, só para vocês saberem, o ano que vem ela vai limpar tudo isso, ela vai fundamentar, vai escrever um livro de 500 páginas para nos orientar em relação a essa temática de forma completa. Então, vamos lá. O primeiro, em relação às finalidades educativas. O que quer dizer isso em relação às finalidades educativas? Pode ser dito também de outra forma. Para que existe? Qual é a finalidade? Para quê? Para que o nosso trabalho? O que nós queremos com o nosso trabalho que nós fizemos com as escolas, com os estudantes e com as comunidades? O que se busca? Então, em relação a 3 dimensões dessas finalidades educativas, e é esse contexto que nos leva ao instrumental teórico-metodológico completo e a um desses instrumentos que são as trilhas. A primeira questão diz respeito à educação bem no geral, uma compreensão da educação e das relações da educação com a sociedade. Então, a educação. Que proposta de educação? Qual é a finalidade educativa da educação em sentido geral? Aquela educação que nós compreendemos como processo de formação humana, processo de constituição humana, o que fazer humano. Então, é uma dimensão que inclui uma compreensão ampliada de educação, de formação humana, e que inclui também a dimensão formal, que é a escola, ou também extraescolar. Então, entendendo isso. Mas quais são os propósitos dessa educação? E aí, sem dúvida, que a nossa vinculação, a qual concepção de educação, é de pensar, de constituir um processo de educação, seja teórica como prática, relacionada a uma educação emancipatória, uma educação transformadora. Tem muitos nomes que se pode dizer para isso, mas na relação com a sociedade, a partir da alienação do trabalho, a partir da alienação das relações sociais produtivas, é preciso instituir uma nova forma de sociabilidade humana, onde as potencialidades humanizadoras a partir do trabalho e das relações sociais, em geral, possam constituir o ser humano num sujeito emancipado, num sujeito livre, num sujeito realmente que se efetiva enquanto ser humano.
Por isso, essa compreensão da educação, de que o processo educacional nessa dimensão, ela tem como finalidade primeira pensar uma educação transformadora, emancipatória, em todas as dimensões. Então, é uma proposição bem geral, né? E um livro que trata de forma muito específica e muito contemporânea em relação a essa finalidade da educação, além de muitos trabalhos. Mas o que eu li no último ano, nos últimos 6 meses, esse ano que eu descobri o livro, Fundamentos da Educação Social, Victor Shulgin. É um texto muito bom, traduzido pelo Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, que ele discute essas finalidades educativas. Então, além de muitos outros textos. Então, Paulo Freire é fundamentação, Frigoto, Miguel Arroyo, Cecília Maria Guidini, Roseli Caldart, enfim, todo esse povo, né, que a gente tem como inspiração da educação. Então, discute a finalidade da educação, uma educação transformadora, emancipatória. Tá. Uma segunda dimensão diz respeito à especificidade da escola. Eu penso que quem trata muito bem disso, assim, do ponto de vista teórico, muitos autores, mas eu acho que um autor que nos possibilita um aprofundamento teórico sobre isso, sobre a especificidade da escola, ou da educação escolar, é o Saviani, é o Dermeval Saviani, sem dúvida nenhuma. Desde a Escola de Democracia, a Pedagogia Histórico-Crítica e tantos outros livros e artigos dele, ele reforça isso. E talvez seja uma coisa que nós, eu quero dizer, do nosso campo, daquilo que nós estudamos, trabalhamos com a educação, desde o GFEMP, na Refocar, nos compartilhamos dessa grande estratégia. Eu vejo que tem isso no nosso projeto político-pedagógico do curso de Pedagogia aqui na UniOeste, nossa, assim como tem muitos. Mas qual é que é a especificidade da escola? Tem muita coisa que a escola faz e que nós fazemos, mas tem algo que há um trabalho específico, que é apropriação, produção, socialização do conhecimento científico, filosófico e artístico. Claro, poderia ser uma ressignificação do conhecimento. Então, essa apropriação tem a ver com a aprendizagem, tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem. A produção do conhecimento tem a ver com as pesquisas. A socialização tem a ver com a extensão, com a pesquisa, com o ensino, essa interconexão, né, das 3 dimensões que nós nos constituímos. E é importante destacar que esse conhecimento científico, filosófico e artístico, e eu destaco essas 3 dimensões, porque são as 3 dimensões das diretrizes curriculares estaduais do Estado do Paraná, que lá desde 2006 estabelecem essas 3 dimensões em relação ao conhecimento. Para que não fique apenas um conhecimento científico, tá, mas é filosófico, mas o artístico, então nessas 3 dimensões. Mas o conhecimento científico, filosófico e artístico, ele tem uma característica, porque ele sintetiza, e é aí que nos abre o caminho para as trilhas, para o inventário, para o dossiê, para o círculo de saberes, para o planejamento coletivo interdisciplinar, para todas as dimensões do instrumental que nós estamos trabalhando. O conhecimento, ele se expressa por meio de teorias, por meio de conceitos, e por meio de categorias. Então, o que quer dizer apropriação, produção e socialização do conhecimento? É a apropriação conceitual, é o conceito, são as categorias teóricas, então, de todas as disciplinas. Agora, essas categorias teóricas, elas expressam uma determinada forma de apreensão, compreensão e interpretação de uma realidade, seja uma realidade natural ou histórica. Então, desde as ciências naturais e das ciências sociais. Então, é importante dizer, por que nós fazemos o movimento das trilhas? Então, é aqui que está a razão. Se a especificidade da escola é a produção, a apropriação e socialização do conhecimento científico, esse conhecimento científico, filosófico e artístico, ele não pode ser abstrato. Ele precisa ser compreendido numa dimensão concreta. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos saber o conceito, você saber o que é uma categoria da geografia, da história, você saber o que é permanência e mudança, você saber o que é uma montanha, o que é
uma planície, você saber o que é um relevo, um tipo de rocha, mas não você saber fazer um cálculo na matemática, você se expressar numa forma de linguagem específica, seja língua estrangeira ou portuguesa, assim como os conhecimentos relacionados à ciência. Você tem todos os conhecimentos da ciência, mas esse conhecimento ele não pode ser apreendido apenas como uma palavra, assim como palavras. Lembram que nós lemos do Paulo Freire de que muitas vezes as palavras elas são ocas, porque elas são ditas de boca para fora, é uma espécie de reprodução decorativa, né, de decoreba dessas palavras, como se fosse uma memorização de determinadas fórmulas, determinadas definições, mas de que elas são esvaziadas de conteúdo. Por isso que o ensino e o processo de aprendizagem, muitas vezes, na escola, ele é artificial, ele é abstrato, ele é distante da vida dos estudantes e até da própria vida dos docentes. Então, esse conhecimento científico e filosófico, ele se expressa por meio de teorias, categorias, por meio de todos os conhecimentos sistematizados, que se expressam no currículo, nas formas de organização metodológica desses currículos, uma forma pedagógica, né, didática de trabalhar com esses conteúdos. Entretanto, esses conhecimentos eles não podem ser considerados em si mesmos. Por quê? Porque o conhecimento, pela categoria, pelo conceito, ele traz dentro dele uma dimensão formal, uma definição, vamos falar assim, universal, geral, mas ele precisa ser compreendido em seu conteúdo. E aí, depois que abre para aquilo que nós vamos ver nas trilhas. Qual é que é o objetivo das trilhas, qual é que é o objetivo do inventário e qual é que é o objetivo do dossiê, sobretudo. De que é trazer para o processo de ensino-aprendizagem, de todas as disciplinas, esse conteúdo expresso pelo conhecimento científico, esse conteúdo da realidade. E alguns autores, esse conteúdo da atualidade, que faz parte a totalidade da realidade escolar. Que a escola não é em si mesma, ela faz parte de uma sociedade, de uma vida, ela faz parte de uma comunidade, ela faz parte de uma cidade, uma região. Então, os estudantes, ao apreenderem, aos professores ensinarem esses conteúdos, bom, de que forma que essa atualidade, dessa realidade, dessas totalidades que fazem parte do conjunto do processo de ensino-aprendizagem, como que elas transversalizam, como que elas dialogam com esse conteúdo efetivo que se expressa por meio do conhecimento. Senão, o conhecimento fica em si mesmo, muito abstrato, muito na decoreba, e se torna profundamente insignificante e desmotivante, eu diria, para que os estudantes gostem ou queiram aprender esse conteúdo. Porque é tão distante da vida, tão distante da sociedade, tão distante daquilo que eles estão vivendo enquanto realidade, enquanto atualidade da sua vida, de que parece que é duas coisas. Ele vai para a escola e esquece da vida. Está na vida, não se lembra da escola. Então, uma distorção, uma separação entre tudo isso. Então, a especificidade da escola, ela se vincula a esse trabalho específico, mas não esquecendo, ele não pode ser apenas formal, ele tem que trazer o conteúdo. Por isso, o instrumental vai dar conta de fazer isso de forma geral, de forma completa, vinculando essas duas dimensões. E, por fim, para nós, nós fazemos parte de uma educação geral, nós fazemos parte de uma escola específica, nós somos escola, mas nós temos mais uma singularidade, nós temos mais uma particularidade que nos une, que é a modalidade da educação do campo. E o grande desafio nosso, quer dizer, em relação às finalidades, o grande propósito nosso, o que é? Efetivar a modalidade da educação do campo. Porque de nada adianta nós estarmos na escola do campo, na educação do campo, e não efetivarmos em múltiplas dimensões essa educação do campo. Talvez nós não consigamos efetivar nas múltiplas exigências desse conceito incluído nessa categoria chamada educação do campo. Mas sem dúvida de que, em muitas dimensões, torna-se necessário a sua efetivação. Caso contrário, nós somos mais estranhos ainda a essa realidade que nós nos situamos nas nossas escolas.
porque elas estão numa determinada territorialidade, elas têm uma determinada atualidade que as envolve, têm relações de trabalho, de lazer, de cultura na comunidade, e de que essa educação não pode ficar alheia a essa forma de efetivação. Caso contrário, não se efetiva a modalidade. Quer dizer, nós não apropriamos, não socializamos, não produzimos conhecimento que dê condições de intervenção, em primeiro lugar, nos dê condições de interpretação dessa atualidade, dessa realidade atual, totalitária, contraditória, onde a escola está inserida, e tampouco de intervenção. Então, só teremos o conhecimento científico, filosófico e artístico, ele cumprirá a sua finalidade se os estudantes, se os professores, se a comunidade escolar tiver, por meio da apropriação, da produção e da socialização desse conhecimento, a possibilidade de interpretação, posicionamento político diante dessa realidade e a sua intervenção e a sua transformação. Então, aí sim nos constituiríamos como sujeitos históricos, transformadores, com possibilidades de reflexão teórica e prática em direção à finalidade da educação em geral, que é emancipatória, transformadora, a particularidade das escolas, dando essa característica, né, dessa apropriação significativa do conhecimento, e também a efetivação da modalidade. Bom, aí a segunda pergunta é, como é que essa mágica acontece? Qual é que é essa mágica? Como que isso pode? Como que nós podemos cumprir aquelas finalidades? Eu quero dizer o seguinte, aqui um recorte, tá, gente? Não são todas as finalidades, tem muitas outras finalidades. Eu só destaquei 3 para a nossa conversa de hoje. E aí, como é que é? Então, como que se efetiva todas essas finalidades? Em alguma dimensão. Não é em dimensão total. Em alguma dimensão, sejamos humildes, em algumas dimensões, nós podemos efetivar a educação transformadora, em alguma dimensão significativa, e aí essa nossa luta pela qualidade da aprendizagem, e do ensino e da aprendizagem. Então, que realmente o conhecimento seja apropriado, seja produzido e seja socializado. E, por fim, que a modalidade seja efetivada. Então, olha só, nós temos um determinado percurso nos últimos anos aqui, por meio da Refocar, né, do trabalho que está sendo feito pela Refocar, pelas publicações do GFEM, do nosso grupo de pesquisa, é possível dizer que, a partir daquilo que a professora Cecília já definiu em publicações anteriores, e aquilo que estava anunciado, de certa forma, na tese dela, nós, desde 2015 para cá, nos últimos 7, 8 anos, coletivamente, mas com um papel de destaque, né, que eu volto a dizer, isso é de responsabilidade da professora Cecília, de possibilitar um instrumental. O que é esse instrumental? É um conjunto de passos ou um conjunto de movimentações que a escola faz que possibilita a efetivação da modalidade da educação do campo nas escolas públicas do campo. Eu diria, essas movimentações por esses 6 passos, qual é que é a nossa hipótese? Qual é que é a nossa pretensão de afirmação? Nós estamos propondo, e chegamos a essa conclusão nos últimos anos, das nossas elaborações teóricas e práticas, que esse instrumental ele tem a potencialidade de efetivar, agora invertendo, efetivar a modalidade, possibilitar uma apropriação, uma produção e uma socialização significativa do conhecimento científico e filosófico e artístico, e dessa forma efetivar a estratégia principal da educação da qual nós estamos envolvidos, que é lutar, efetivar uma educação transformadora e emancipatória. Então, essa proposição aqui, e que hoje nós vamos aprofundar um elemento. E qual é a finalidade desse elemento, chamado trilhas, família, escola, famílias. Eu penso que é trilhas, escola, famílias, porque a escola é uma, nós fizemos, mas as famílias são muitas.
Então, trilhas, escolas, famílias. Ora, aquilo que eu estava dizendo, para que a educação possa cumprir, que o processo de ensino-aprendizagem possa ser significativa, e para que nós possamos, em nossas práticas pedagógicas, efetivar a modalidade da educação no campo, tem um conjunto de passos, de movimentações. Nós chamamos de movimentações. Por quê? É colocar a escola em movimento, os sujeitos em movimento, em atividade, em ação. Ó, eu já estou dizendo, toda a fundamentação teórica disso será feita em outro momento, será aprofundada em outros momentos. Nós estamos construindo, já chegamos a essa construção desse instrumental. Não é novidade para ninguém que está aqui nesse grupo, que vocês e aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, vão poder se apropriar a partir disso. Então, olha só, primeiro, tem trilhas, escola, famílias. Depois disso, o inventário da realidade, um levantamento do inventário da realidade, a sistematização desse inventário da realidade se efetiva por meio do dossiê, que é um documento que expressa esse inventário da realidade que foi iniciada a coleta de dados, a produção desses dados, a incursão nessa realidade vivida pela escola, pelos estudantes e por suas famílias, e que vem para dentro da escola. Então, esse dossiê é trazer o que está fora da escola. Não é que está fora, só formalmente fora, porque a escola está atravessada por essa realidade onde ela está situada. Então, ela faz parte, mas formalmente estava fora. Então, por meio das trilhas, essa movimentação que a escola sai de si, os professores saem de si, os estudantes saem e faz-se o caminho inverso. Se todos saem das suas famílias e vêm para a escola, agora é o momento da escola sair de si, sai das paredes escolares e vai ao mundo. E faz o caminho cheio de pedra, cheio de barro, ou seja, asfalto, ou seja, água, seja o que for, e vai às famílias. E lá descobre o pai, a mãe, o responsável, os irmãos, o trabalho, os animais. E há um reconhecimento, há uma partilha de sentimentos, de afetos, vamos falar assim, de descobrimento, de que os professores podem descobrir os seus estudantes, eles podem desvelar as famílias, eles podem saber qual é que é a forma da casa, a forma de trabalho, a geografia da comunidade, os morros, as descidas, as subidas, os lagos, os alagados, o seco, a poluição, o agrotóxico, as abelhas ou não abelhas, o agroecológico ou a agricultura convencional. Quer dizer, então, que há um movimento da escola, e aí esse convívio múltiplo, eu diria, variado, das mais diferentes emoções, sentimentos e aprendizagens, e conhecimentos. Então, a partir dessa trilha, se faz uma pesquisa, se faz o inventário, se faz o levantamento, e aí se sistematiza esse levantamento e esse inventário por meio do dossiê. Bom, esse dossiê volta para a escola e dentro da escola ele passa a ser o objeto de interconexão entre a realidade trazida, a realidade pesquisada, a atualidade, aquilo que circunstancia essa totalidade onde a escola está situada, e faz uma interação orgânica, dando conteúdo aos conhecimentos que serão objetos do processo de ensino-aprendizagem, que é o planejamento coletivo interdisciplinar. De como que o conjunto dos professores, seja por áreas, tá? seja por proximidades de disciplinas, que fazem o seu planejamento
E, a partir desse planejamento, se expande para todas as disciplinas da escola, onde se faz uma associação com os conceitos e com as categorias que estão sendo ensinadas em todas as disciplinas, e se faz uma revisita, se dialoga e se faz uma interpretação desses conhecimentos vinculados a esse contexto de atualidade e de realidade que os estudantes estão inseridos. Acreditamos que, com o planejamento coletivo interdisciplinar, possibilita que esse conhecimento ele perde aquele caráter formal, abstrato, distante, aquelas fórmulas. Não, começa a ser discutido área. Bom, então, qual é que é a área das famílias? Qual é que é a propriedade? Qual é que é a territorialidade da família? Das diferentes famílias, das comunidades. Os mapas deixam de ser uma figura para ser decorada para uma prova de geografia, mas passa a ser, quem sabe, a descoberta da territorialidade, das formas, do relevo, das características do solo, das rochas, da história da comunidade, e isso tudo dialogando com os conceitos. Então, se eu estou dizendo que hoje a aula vai ser sobre as permanências e mudanças dentro da categoria do tempo histórico, que está lá no 6º ano, está lá no 5º ano, está lá no 4º ano, não importa, mas está lá no conteúdo, uma aprendizagem de história. Bom, então vamos lá. Quais são as permanências e mudanças dos últimos 20 anos na nossa comunidade, nas nossas famílias, no nosso território? Então, cria-se possibilidades de mediações, e os conteúdos aí sim fazem sentido para os estudantes. E, a partir disso, eles podem e fazem, o círculo de saberes e conhecimentos. Por quê? Na verdade, nós só aprendemos quando faz parte de nós esse conteúdo. Bom, aí você pode socializar esse conteúdo, você pode dialogar, você pode mostrar para o conjunto da escola e para as visitas das escolas, trazer as famílias para as escolas, para fazer a apresentação desse círculo de saberes, que é essa síntese entre os conhecimentos sistematizados, curriculares, mas esses conhecimentos encarnados, permeados, recheados de conteúdos de interpretação e de intervenção na realidade. Aí, claro, tem as varandas de partilha, que é um novo movimento, que é o último movimento, de dizer, não, mas volta para as famílias, faz esse diálogo com a escola e com a comunidade, aí apresentando essas visitas às famílias, esse diálogo que acontece, que como resultado de todo o processo. Então, de forma geral, o instrumental prevê essas 7 movimentações. Creio que, no decorrer, temos mais. Por quê? Nós estamos discutindo abelha sem ferrão, nós estamos discutindo a festa das sementes crioulas, e não apenas discutindo, está sendo efetivado isso. Em que dimensão entra essas atividades? Onde estão essas atividades? Em que dimensão, em que movimentação isso está presente? Eu diria, é a consequência de tudo aquilo que é feito por esse instrumental teórico-metodológico. É a efetivação do instrumental. Por quê? Pode ser definido no planejamento coletivo interdisciplinar quais são as formas de intervenção social, quais são as formas de trabalho, né, socialmente necessárias para serem feitos naquela comunidade, naquele entorno da escola. Bom, se definiu, no nosso planejamento desse ano, priorizarmos essas 2 ações. E como tem dado resultados extraordinários. Como tem dado resultados. Por quê? É por meio dessas grandes atividades, que é uma síntese de varandas de partilha, círculo de conhecimentos, é o planejamento coletivo interdisciplinar, que resultou no dossiê, do inventário e das trilhas que começou lá atrás. A primeira movimentação é esse movimento para fora da escola, e depois, com o dossiê, volta para a escola, e aí se faz o planejamento coletivo interdisciplinar. E por meio dessas movimentações, aí sim, cria-se aquilo que faz a ligação com com as primeiras ideias. Acreditamos que, com isso, efetiva-se a modalidade, produz-se e apropria-se de um conhecimento significativo, de forma significativa, que faça sentido pelos sujeitos e que possibilite
Que ela seja emancipatória em que sentido? Por quê? Está produzindo uma nova prática social. Está produzindo uma nova prática social. Por isso é transformadora. E qual é a nova prática social? Olha aquilo que é os aprendizados da festa das sementes crioulas. Olha aquilo que é feito pelas abelhas sem ferrão. E aí vocês podem dar o testemunho de que as transformações que ocorrem dentro do grupo de professores, o reconhecimento da capacidade da direção da escola. Eu percebi isso muito com as direções se sentem confiantes na escola. Você tem uma escola que tem 18 estudantes e no dia da festa das sementes tem 120 pessoas na escola. A escola está tomada, todas as instâncias. O pessoal faz doação para fazer o almoço, para trazer salada, traz o frango, prepara os bolos, as cucas. Quer dizer, faz uma celebração. Quer dizer, aí que está demonstrando que de uma prática social anterior, repetitiva, reiterativa, bem burocrática, formal, se cria uma escola cheia de vida, uma escola em movimento. Qual é o primeiro movimento? É esse movimento de saída do muro da escola. Vamos gastar um dia, vamos gastar 2 dias, o dia que for no planejamento com o conjunto da equipe pedagógica, vamos conhecer o nosso mundo, vamos dialogar com o mundo, vamos nos desafiar a conhecer o ambiente onde vivem os nossos estudantes, qual é a casa dele, quais são os rios que ele passa para vir para a escola, quais são as montanhas, quais são as descidas, subidas, quais são os pedregulhos que ele tem que fazer e fazer o caminho inverso. Subir no ônibus e aí ir. Então, as trilhas, ela tem essa potência, vamos falar assim, para pôr em movimento a escola. A escola descobrir que tem famílias, comunidades, realidades, pulsando por intervenção. E aí, a partir daí, começa-se todo o processo. E eu diria, ele não é um processo fechado, é um processo aberto. As movimentações, elas são abertas. O que quer dizer? Pode ser feito esse processo de forma combinada. Faz-se um movimento das trilhas, sistematiza uma parte, amplia o inventário na outra visita, colhe-se mais informações, faz-se um novo questionário, atualiza o dossiê, faz-se o círculo de saberes, faz varandas de partilha com a comunidade, com a escola. Então, é essa múltipla movimentação. Nós acreditamos que esse instrumental abre a possibilidade da efetivação em múltiplas dimensões da educação do campo. Sobretudo, e eu finalizo, para não me tornar repetitivo, exatamente para cumprir. Eu coloquei 3 grandes finalidades das nossas práticas educativas e do nosso trabalho. E penso até que tem muito mais, mas a partir delas é possível, né, de fazer essa relação de forma muito significativa aquilo que o que significa esse instrumental e, sobretudo, o papel das trilhas. Qual é que é a dimensão educativa, pedagógica das trilhas? Que essa palavra que a gente criou de movimentações, que a gente escolheu, que é uma palavra que já existia, né? Mas que essas movimentações que começam a acontecer na escola e que vai levando a escola, vai criando o jeito da escola do campo e vai levando a escola cada vez mais a assumir esse jeito de escola do campo, a criar uma identidade, uma cara de escola do campo. Quando a gente fala educação do campo, essa preposição, né, o do, ela não é uma preposição simples que está aí só por acaso, né? Ela é uma preposição que foi pensada, né, que foi escolhida em função de toda uma história que se tem na América Latina e no Brasil, em relação à educação, que é a educação popular, né? E esse principalmente, é o nosso grande educador popular, que é o Paulo Freire, né? Quando ele cria, no contexto do Brasil e da América Latina também, e da África, né? A pedagogia do oprimido, né? Então, é uma pedagogia específica daqueles que ficaram à margem da história, à margem da escola, da educação, que não tiveram oportunidade. Então, o Paulo Freire vai criar toda uma metodologia, uma compreensão, uma teoria, a partir do momento que ele passa a criar condições para que essas pessoas, então, se apropriem do conhecimento, se aproximem das letras, da leitura,
da escrita, né? Eles possam dizer a sua palavra, eles possam explicar o mundo, né? E que o educador ali se transforme em alguém que conversa com esse mundo, com esse contexto de onde vem o sujeito, né? Então, a pedagogia do oprimido é deles, essa pedagogia é própria desse contexto, desses sujeitos mais diferentes, mas que tanto na América Latina quanto na África, né? Ou mais especificamente em lugares do Brasil, em lugares do Chile, do Uruguai, a gente vai ter os mesmos sujeitos oprimidos, deixados de lado, à margem de um sistema. Quando se cria educação do campo, e ela é um broto, né, desse tronco da educação popular latino-americana, então, quando se cria essa categoria da educação do campo, em 1997, 98, que se dá o nome, como a Roseli Caldart fala, a gente batiza a educação do campo, porque ela, de certa forma, já vinha sendo construída, então a gente batiza esse trabalho como educação do campo. Esse ele vai adquirir uma importância muito grande, que é o quê? É falar também, uma escola que fale do lugar desse sujeito, desde o lugar desse sujeito, né? A partir do lugar onde está esse sujeito. Como o Bonamigo dizia, né? Uma primeira movimentação, um primeiro instrumento que a gente cria é o quê? Que já nasceu antes de nascer aqui, em 2015, isso já tinha sido experimentado em 2007, 2008, lá na região centro-oeste, quando nós trabalhamos em Porto Barreiro. Por quê? Porque se percebia que a escola ficava muito longe do sujeito e ela tinha muitas queixas em relação a esse sujeito que vinha estudar aí, por uma série de coisas. E naquele período, nós que estávamos na equipe, e eu também comecei a pensar, puxa vida, eles não estão enxergando o lugar desse sujeito. E aí começamos a fazer o caminho inverso da escola, se movimentando para a casa dos estudantes, e que depois foi trazido, então, aqui para esse processo nosso aqui da Refocar, né? Então, é fazer o caminho desse sujeito, é conhecer o lugar desse sujeito, como o Bonamigo dizia, conhecer o seu território, as suas águas, o seu modo de vida, o seu trabalho, como ele se organiza, né? O que ele vive ali, como é a rotina dele, quem são essas pessoas, né, que estão ali. E como isso, e o que isso tem a ver, então, com essa escola que está situada nesse lugar e que a gente luta para que ela continue ali, porque aí vem uma outra dimensão, né, que é a dimensão, assim, puxa vida, a gente fala que a escola do campo tem que estar no lugar onde o povo vive, né? Então, esse lugar é um lugar que o professor precisa conhecer. E hoje, principalmente, né, uma coisa que nos motivou muito a criar esse instrumento e a desenvolver essa movimentação foi o quê? Foi que o PSS, porque nas primeiras escolas que a gente começou a trabalhar, com 3 escolas aqui né, as Marques e Beltrão, e depois as escolas do Verê, a gente viu a rotatividade dos professores, os professores falando, mas eu queria continuar, mas o ano que vem eu não consegui pegar aula, eu estou em outro lugar. Então, todo ano tinha professor novo, então, todo ano a escola se colocava de novo a caminho com os professores, né, para conhecer os sujeitos e o lugar onde vivem esses alunos, esses estudantes, né. Então, a trilha, ela se coloca nessa relação que tem a ver com o do campo, educação do campo. Quem é esse sujeito que diz que a educação é deles, né? É desse povo que vive ali, mas quem ele é? A escola precisa, então, se aproximar e conhecer esse sujeito, né? Por que foi a primeira movimentação, geralmente, que a gente faz é a trilha, né? A escola faz. É por isso, né? Porque as trilhas conseguem fazer esse movimento de ir e vir, né? De se aproximar. E outras escolas escolhem as trilhas e as varandas por primeiro. Por quê? Porque daí as varandas é o movimento das famílias virem, né? Nas trilhas, a escola vai, e nas varandas de partilha, as famílias vêm, né? Então, essa movimentação que vai transformando, vai colocando, vai inserindo, como a gente diz, a escola na comunidade e na sua realidade, tudo que a escola tem e traz. Nessa questão do conhecimento, tem 2 categorias da geografia que são muito queridas por todos nós brasileiros, que são uma criação do Milton Santos, né? Que é território e lugar, que é o quê?
o território é o lugar onde, tanto o território físico, material, quanto o território do pensamento. Hoje a gente vive numas bolhas, né? Vocês devem. A escola está se transformando numa bolha de plataformas e mais uma porção de coisas, e o professor fica ali, não sai dali, fica doido ali dentro, né? Não é assim? Nós temos essa tendência, a tendência do mundo, assim, né? A se fechar em pequenos campos, né? O território é o contrário disso, né? Ele é um espaço amplo e que vai quebrando essas barreiras, tanto físicas quanto do pensamento. Por quê? Porque ali ele vai reconhecendo o lugar das pessoas, o lugar das categorias, né? O lugar do próprio pensamento das pessoas. Nesse movimento, a gente desenvolve uma relação de pertencimento. Eu pertenço para esse lugar. Eu gosto da minha escola. Isso eu ouvi muito de vocês, né? Olha, eu estou cansada de ser pedagoga, de ser diretora, de vir todo dia, de colocar o carro na estrada, né? Eu estou cansada disso tudo. Mas não sei por que eu continuo aqui nessa escola, porque me sinto parte dessa escola, me sinto comprometido com essa escola, né? E me sinto no meu lugar, né? Eu ouvi muito isso, né? Valeria a pena, assim, explorar essa dimensão. Então, o que acontece quando a gente vai se aproximando cada vez mais desse território, desse lugar? A gente cria um vínculo de pertencimento. Nós criamos, os professores criam em relação à escola, em relação ao lugar, e os agricultores, as famílias, os sujeitos que estão ali, eles vão dizer, puxa, esse lugar é um lugar, né? Porque às vezes dá a impressão, tomara que eu termine logo, vou embora para a cidade, não quero mais ver esse lugar. Não consegue se identificar, não consegue se sentir pertencendo a esse lugar, né? A trilha, ela vai dar para nós, eu gosto muito daquela legislação, primeiro dispositivo legal que saiu lá em 2002, da Educação do Campo, quando fala, né, a identidade da escola do campo vai sendo construída a partir do lugar, das memórias, do que se vive, do que se faz, né, lá em 2002 já se dizia isso, depois o decreto em 2010, ele traz isso de volta, a resolução também traz uma parte disso, quando fala de modalidade. Então, eu penso que esse instrumento das trilhas, ele se encaixou assim perfeitamente nesse movimento que a escola precisa fazer para ela ir criando um jeito de ser escola do campo, né? Me sinto muito feliz, professora Cecília, professor Bonamigo e todos os colegas, de poder compartilhar essa experiência tão enriquecedora para a nossa escola. Essa é a nossa escola, é uma escola pequena, é uma escola multi-anos. Hoje nós estamos com 18 alunos na escola estadual e a escola municipal, que funciona em dualidade, tem 35 estudantes. Localiza-se em São Jorge do Oeste. Aqui nós temos as pessoas que participaram daquele dia, né, do nosso diálogo. Aqui temos a professora Solênia também, que é diretora de uma escola multi-ano de São Jorge. Inclusive, está passando por uma situação bem triste, né, de um processo de cessação das atividades, a escola do Iolópolis. E a professora Cecília, naquele dia, falou para nós, então, que nós deveríamos iniciar com as trilhas de escola e família. A gente fez um cronograma de forma que todos os estudantes pudessem visitar alguns dos seus colegas e todos os professores tivessem a oportunidade de conhecer o local de residência, né, a realidade de alguns estudantes. Então, não foi possível, assim, que todos fossem em todas as casas, né, mas todos tiveram a oportunidade. Então, aqui a gente vê algumas fotos, né, e bem aquilo que o professor Bonamigo falou, né, o afeto, conhecer aquele local, saber onde ele mora, com o que ele convive, né? Os animais daquele lugar, né? As crianças que convivem, que moram com os avós, a criança que não tem mãe, mora com a avó, aquela família que tem 5 crianças que perderam a mãe, moram todos com a avó, né? Aquela família que
reside bem longe, então teve algumas situações que a gente tinha que deixar o carro mais longe, ir a pé mesmo, então teve situações assim também, né, onde o transporte não chega, então a gente fez esse trajeto com os alunos, e foi muito, muito importante para a escola, e muito interessante, um conhecimento, uma experiência muito grande para todos os estudantes. Eles levavam a gente na horta, levavam a gente lá ver os animais, né? No estábulo para ver os animais, no galinheiro lá para ver as galinhas, né? Lá onde que tem o porquinho, em todos os lugares ali da propriedade eles nos levavam para conhecer, né? E arrumavam uma mudinha de chá para plantar na escola. Olha, leva esse chuchu aqui, que é um chuchu diferente. Então, a gente, né? Tudo isso aconteceu durante esses momentos. Vocês podem ver que aqui eu coloquei uma foto, não de todas, né? As famílias também, mas de algumas famílias, uma foto de cada visita. Então, percebam aqui nessa foto aqui, a gente ao redor do fogão a lenha, né? Era um dia chuvoso, nós sentamos na cozinha ao redor do fogão a lenha, né? Uma coisa, assim, muito afetiva, muito aconchegante, uma aproximação da escola com as famílias. Toda essa experiência que a gente viveu aqui com as famílias, depois culminou numa aproximação maior da escola com as famílias, e foi culminar lá na nossa festa das sementes, que foi muito bonita, né, no ano passado, ano de 2022, esse ano nós não realizamos, porque aqui em São Jorge a gente combinou assim, que cada ano uma escola realizará a festa. Então, esse ano foi o ano da escola de Iolópolis, mas aqui, imagens da nossa festa das sementes. Aqui a gente pode ver as famílias participando da festa, é uma comunidade que tem muitos gaiteiros, e pessoas que cantam e gostam da música, então eles se apresentaram, né? Pessoas da comunidade que trouxeram muitas mudas, que falaram, né, da questão da produção agroecológica, de produzir alimentos saudáveis. E aqui, essa última foto, então, é da Festa das Sementes também. Vejam que aqui tem uma foto do artesanato de pessoas da comunidade, né? Aqui fotos de flores, de mudas de mandioca. Teve muitas mudas e muitas sementes. Então, eu acho que o mais importante, o mais interessante das trilhas de escola e família é essa aproximação das famílias com a escola. E a gente começou a perceber que, a partir daí, a gente podia contar mais mesmo com as famílias, a gente tinha uma liberdade maior para poder conversar com as famílias, para chamar as famílias para a escola. Eu queria lembrar, né, por exemplo, assim, que a cultura da educação da escola rural, que a gente chamava anteriormente, ela era uma cultura que foi, né? A gente estudou nessas escolas do campo, rurais, né? O pai e a mãe ia para lá com muita vergonha, ia para lá com muito medo e com esse distanciamento. Meu Deus, eu vou na escola, eu não sei nada, eu sou só mais ou menos alfabetizado, né? Então ia na reunião só para ouvir aqueles avisos, aquela coisa assim, os pais lá e a professora aqui, né? Então essa cultura, ela, se a gente não cuidar, ela permanece nas escolas, porque é uma questão cultural, e cultura não se muda assim porque eu quero mudar, né? A cultura, ela precisa de movimentações que reorganizem esse jeito de se fazer as coisas, ela vai se rompendo devagar, é igual acostumar a modificar um jeito de comer, não é assim de hoje para amanhã, a gente vai introduzindo aos poucos, e modifica o jeito de comer. A cultura escolar que a gente tem da educação rural também. Então, eu penso que o ganho das trilhas é isso, dos instrumentos que a gente construiu, né? Lembrando sempre que a gente não tirou da cartola, esses instrumentos são construções que têm uma grande base da educação popular, uma base daquilo que o Bonamigo falava, da própria finalidade da educação, para o que existe escola, então, se não é para ser um instrumento para a comunidade lutar, para o sujeito aprender, né? Até para o pai e a mãe aprender a lutar também, né? Mas é uma experiência, assim, fora do comum, porque às vezes a gente vive numa bolha de sair aqui da cidade, lá, dar a nossa aula e voltar. A gente não sabe toda a realidade, o sofrimento que as pessoas têm, aquelas pessoas que
que são empregados nas fazendas, já faz 20 anos que estão vivendo aquela vida, né, que aquelas pessoas que a gente tem que estimular também para, igual a professora Cília, para mudar aquela cultura, para querer entrar na universidade, para querer trilhar outros mundos, e nós indo lá na casa deles, a gente percebe o quanto é importante isso, para a gente saber da vida deles, né, para a gente dar mais valor do dia a dia. É um desafio diário, para a gente melhorar a vida no campo, para ter essa emancipação que o professor Bonamigo tratou, a educação transformadora, para melhorar a logística também, né, professor? Do asfalto, porque tem muita gente que eu não vou lá para a linha Aparecida, que é 18 quilômetros de calçamento, eu gosto de lá, a escola é boa, mas a estrada de chão eu detono com o meu carro, não sei o que e tal. Então, são coisas que a gente precisa pensar e fazer os alunos pensar também, para cobrar, né, fazer essa cobrança. Sim, mas eu queria destacar, Paulo, que você falou, né, duas questões, né, uma quando a lei diz, os pais mesmo fazem a propaganda, né, acho muito legal isso, quer dizer, a escola precisa, olha que bacana que é isso, então a lei não precisa mais se preocupar tanto de defender a escola, porque já tem 30, 40 famílias defendendo a escola, assim é a Rosângela, né, também, vocês viram, né, então esse instrumento, ele cria um movimento que a escola é nossa, né, acho que essa é uma dimensão muito importante. E aí, então, as trilhas, elas vêm, assim, por exemplo, como um instrumento que precisaria ser feito todo ano abre o ano, né, digamos, né, abre o ano letivo fazendo trilhas, aí organiza para que outros professores possam ir, os novos possam ir, né, que se visite todos os alunos, ou descobre onde o aluno se mudou, está na outra escola, né, por isso, é para integrar o professor com essa realidade, né, para que o professor enxergue, né, me chamou muita atenção, eu falei até para o Paulo e para vocês, lá da Escola Linha Aparecida, na festa das sementes, assim, tinha uma moçada, uns adolescentes, assim, de outras escolas que estavam ali, mas com os olhares muito tristes, né, muito abatidos, assim, eles estavam, assim, a gente nota, assim, aquela falta de entusiasmo, né, que a gente, diferente da escola de vocês, e me chamou muita atenção, fiquei pensando, por que será? O que será que? Porque são empregados de fazenda, né, são empregados de outras coisas, e estão ali, então, a trilha, ela tem que chegar junto nesse sujeito, né, tentar compreender esse mundo dele. Gente, muito obrigada pela presença, pela participação, né, por ter também compartilhado conosco a experiência das suas escolas, de vocês como gestores, professores, né? Isso é muito bom. Azar da Maria, que estava muda hoje, não pôde falar nada. Não, você vai ter outras oportunidades, Maria, viu? Vou te chamar. No próximo encontro vai ser inventário e dossiê, e eu estou contando com vocês de Marmeleiro, né, para contar junto com o Sérgio, Jesus, você, como que eles fizeram o inventário e dossiê. É uma experiência muito boa, muito bonita, e ver se a gente consegue também trazer, então, um Coronel Vivida que hoje não pôde estar, né, para contar um pouco para nós isso, que é possível, apesar do engessamento das plataformas, a gente fazer um pouco de algumas coisas da educação do campo. Professor Bonamigo, muito obrigado também, né, pela colaboração, por tudo, e agradecemos mesmo, e nos vemos novamente no dia, tinha aberto aqui para não esquecer, dia 6 de novembro, tá? Nosso penúltimo encontro. Obrigado, gente, valeu.